Antes de entrar propriamente no pós-jogo, aí tá rolando aí do Vitinho, uma possível contratação do Vitinho, parece que foi até pedido pro Renato Gaúcho. Eu não sei nem, Pedro, qual a idade do Vitinho, você que é mais novo, deve saber tudo. Acho que ele tem 31. Já tem 31, tudo isso, cara? É por aí mesmo. Ex-Botafogo? É por aí. Ex-Botafogo. Ele surgiu muito novo. Vou confirmar aqui. Dá uma confirmada. Foi assim. pra Rússia. Eu acho assim, no cenário, eu acho uma boa contratação. Ele tá 31 nos mesmo. Emirados Árabes. Ele tá no Emirados Árabes, né? Arábia Saudita. Arábia Saudita. E parece que o contrato Al-Ittifaq. dele acaba agora no final do ano e o Fluminense já pode fazer um pré-contrato com ele. Eu acho que acaba no meio do ano. No meio do ano? É É isso ele já viria já direto. Já viria direto. E aí, Fita, o que você acha aí do Vitinho? Seria uma boa? Meu Deus do céu. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Cara, é complicado, né, cara? Porque se a gente espera que venham jogadores realmente para resolver, né? Fazer com que a torcida crie novas esperanças que jogadores vão vir para definir. Jogou Botafogo, Flamengo, se não me engano, jogou no Inter. Jogou no Inter também, se eu não me engano. Jogou no Inter também. Assim, e cara, eu não vejo esse futebol pro Vitinho vir aqui pra deixar a torcida satisfeita, deixar a torcida mais esperançosa. O Fluminense precisa de jogador pra resolver, cara. Dessas 10 contratações que a gente fez da última vez agora, talvez em vez de ser 10 poderiam ser 4, mas que viesse mais 4, né, para poder resolver os nossos problemas. A torcida do Fluminense, cara, tá sofrendo desde 2024 e não para de sofrer, porque assim, a gente fica feliz que a taça tá aí, a torcida se empolga, né? Fica feliz em ver, poder tirar foto, participar, porque esse é o papel do torcedor, participar do dia a dia do clube, porque o Fluminense é a torcida. Mas quando a gente para pra falar assim ou pensar, e campo e bola? Né? Eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, aí a gente, começa a cogitar Vitinho. Pelo amor de Deus, ninguém sabe nem onde o Vitinho tava, e se tá no Emirados Árabes, ou no sei lá, onde que ele esteja, o que o Vitinho tem pra agregar pra gente? Vai ser só mais um salário alto, né? Um cara pra ficar no banco, talvez não jogar todos os jogos, 31 anos, não aprendeu com a vinda de alguns jogadores. Eu, sinceramente, cara, tá difícil acreditar que o Fluminense vai fazer algo diferente pro Mundial, pra torcida criar a esperança de alguma coisa, de pelo menos uma classificação pra próxima fase. Porque hoje, se a gente falar hoje friamente, o que a gente tem pra poder fazer algo diferente no Mundial, que a gente não fez até agora? Fica difícil mesmo. Assim, eu penso no Vitinho e olho o que a gente tem de opção de ponta hoje, né? Canóbio, Keno, Serna, quem mais aí que tá aí? O Paulo Baia. É um ponto esquerdo. Lavega, que é uma promessa, mas eu acho que é mais pro ano que vem e tal. O Vitinho me parece ser melhor do que esses jogadores. O problema é que no nível do futebol que ele tá, na Arábia Saudita, é um nível de futebol bagre, né? O cara vem com outro cenário e tal. Eu não acho ele mau jogador, não, tá? Assim, agora não sei, depende, se ele vier de graça, beleza. Eu acho que você deu a melhor definição, Márcio. A gente tem muitos jogadores que a gente classifica no Fluminense como não é mau jogador. Mas é repleto de não são maus jogadores. Vários reservas. Vários reservas. O Fluminense é recordista em contratar para banco. Se a gente pensar no que o Fluminense já gastou com jogadores que não resolvem, como falou o Fita, que vão acabar invariavelmente no banco de reservas, a gente está falando de, seguramente, nos últimos tempos, mais de 100 milhões de reais. A questão do Vitinho, que foi negado pelo Mário Bittencourt hoje, né, numa entrevista, mas a gente sabe que isso aí faz parte do jogo, ele obviamente. Negou contratação pro Mundial. Exatamente. Ele negou que está buscando contratação. Isso é assustador. Isso é um detalhe, né? Que o Renato fala mais uma vez do jogador de 1 contra 1 e por isso o nome do Vitinho foi mencionado. Sim. Porque tirando o Keno, né, que tem essa característica do famoso X1, que ficou famoso agora, todos os jogadores de beirada, de velocidade ali, mas que não tem o drible. Então o Vitinho viria pra essa característica. O Serna tem o drible. É um jogador mais exótico. É o drible confuso, assim, né? Eu acho que a questão do Vitinho é assim, até o que você falou, a gente teve um perfil de contratação na janela do início do ano. A gente trouxe muitos jogadores que a gente até precisava, que eram jogadores para compor o elenco e encorpar o elenco. Jogadores que são um pouco mais novos, até por isso o gasto foi maior, né? Sempre vai custar mais você contratar um Canóbio e contratar um Renato Augusto. Mas eu acho que agora o campo está mostrando pra gente que a gente tem que mudar essa abordagem. Porque o Cano teve uma lesão e o Cano, com todos os problemas que ele tinha... Eu mesmo tinha esperança no início do ano de que ele ia... Ele fez um início de ano um pouco melhor, ele ia melhorar e engrenar, mas é um cara que já está com uma idade mais avançada. Agora a gente só tem um centroavante. Você não vai trazer um centroavante para ser reserva do Everaldo, para ser reserva do Cano quando o Cano voltar. Você tem que trazer um cara para ser de impacto. O Vitinho é um jogador que tem que vir para a ponta e tomar conta da ponta. Assim, o Vitinho, no Flamengo ele era muito criticado. O Flamengo, a gente sabe que a torcida do Flamengo é meio
viaja muito com alguns jogadores, traz um cara que é um bom jogador. Folcloriza demais. Exatamente, acha que o cara é o... Nossa, ele é horroroso. Aí você vê o cara não é horroroso. O cara não é. Ele tá longe. O Everton Ribeiro foi chutado de lá e tá jogando no Bahia, tá rendendo até agora, mesmo com a idade dele. Então, assim, ele era muito criticado lá, mas é um cara que a gente não vê jogar mais há muito tempo. Assim, mesmo com o crescimento dos campeonatos do Oriente Médio, a gente não vê o Vitinho jogar. Então, assim, eu não escuto falar dele, deve ter mais de 1 ano, 2 anos. Então é um jogador que não me parece ser aquele cara que vem tomar conta da posição. Se for pra trazer um cara parecido com o Keno, deixa o Keno aqui. Deixa o Keno jogar. Eu acho que o Fluminense... É a idade do Keno, né? Keno já tem os seus 35, né? Verdade. Será que o Vitinho tá muito 34 melhor? 34 para 31, qual é a diferença? Não, tem bastante Não, o Keno acho que é um pouco mais velho. Bem, tem 4 anos de diferença, mas se a gente vê hoje o que o Keno ainda joga, pra você ver, olha só como é que são as coisas. A gente tá aqui falando que o Keno hoje é a solução pra ponta esquerda do Fluminense. É bizarro. Sim. Aí você traz o Vitinho, aí entra no que você falou. Caraca, será que esse é um modelo pra gente continuar? Exato. Insistir nesse modelo? Tudo bem que se a gente pegar essa molecada que chegou lá, Veiga, o paraguaio lá, o Lescano o Bernal, cara, a gente desperdiça muito tempo com o Bernal, cara. Esse cara já era pra ser titular, encorpar. Bernal que tem só atrasa o que o Fluminense, sabe? Parece assim, porra, acertou na contratação, mas não tá acertando na transição, na insistência, na correção, né, na maturidade do jogador, que são jogadores novos. Esses aí, a gente não tem que discutir, vai ser o tempo, mas só que o tempo tem que ser trabalhado. Sim. Aí a gente volta pro Keno. Cara, o Keno é a solução. O Cano, a gente sabe que o Cano tá chegando, precisava renovar talvez, precisava trazer o Everaldo talvez. Mas, cara, essas contratações do Fluminense de 2024 pra cá, irmão, algumas me surpreenderam. Mas aí vem esse balde de água gelada. Vitinho, inventaram o Vitinho. Acharam o Vitinho aonde? Eu nem acho que o Vitinho seja um cara assim, Márcio. É que eu nem acho que o Vitinho venha, pra falar a verdade. Amém. Mas eu acho que isso que é mais mostra... entender questão de perfil. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso mostra o perfil que o Fluminense tá voltando. E a gente sabe que o Renato é um cara que gosta disso. Que é um cara que gosta de insistir num jogador um pouco mais velho. Ele insistiu no Reinaldo muito tempo no Grêmio. Isso. E ele gosta de insistir nesses medalhões. O Vitinho já tá se tornando um medalhão pela idade, pela rodagem que ele tem no Brasil. Jeromel, ele insiste muito no Soteldo, insistiu no Soteldo lá no Grêmio. E é um risco, assim, porque o que o Mário vai fazer com isso, né? O treinador insiste, mas o Mário que contrata, né? O Mário que assina. Então, pô... Aí não dá certo, não dá certo. Mais o Renato Augusto. O Mano Menezes montou a janela do Fluminense, por assim dizer, e deu no que deu. Agora a gente tá com problema de elenco e a gente gastou dinheiro que a gente nunca tinha gasto. O Fluminense montou um elenco, na época, mais jovem, porque o elenco estava muito envelhecido, foi uma coisa meio toque de caixa. Aí a gente se empolgou de novo, né? Deu a esperança. Foi uma mudança, teve que ter sido feito, como o Ivo até gosta de falar, o Fluminense teve que trocar o pneu da bicicleta com o carro andando. O carro andando realmente tinha que ter feito isso, renovar, o elenco estava muito envelhecido. E algumas peças já tinham que sair mesmo, não tinha mais nem clima para ficar no Fluminense. Então, assim, para salvar o Fluminense deu certo. E a janela que a gente fez até mais pressionada e fez uma janela que, assim, trouxe jogadores úteis. Trouxe o Bernal, trouxe o Serna. A contratação do Hércules foi muito bem costurada. Sim. Tudo bem que ele ainda não rendeu, mas faz parte. Faz parte dele se adaptar ainda, né? Aliás, um dos motivos pelos quais acho que o Bernal não se firma é que existe uma necessidade inconsciente de afirmação do Hércules. O Hércules é contratado, eu lembro, no dia 20 de dezembro, lembro que foi no dia do meu aniversário. Falei, presente de aniversário do Fluminense pra mim, o Hércules tinha feito um campeonato brasileiro muito bom. E eu lembro que a principal característica do Hércules era um volante que pisava na área e chutava. Ele no Fluminense ele não pisou na área nenhuma vez e não chutou nenhuma vez. Eu não sei se o Fluminense... Eu acho que o único chute dele ele acertou no travessão. Foi contra o Botafogo, bem foi lembrado. O único chute fora da área que ele deu. Perdeu a principal característica dele. Então, assim, me assusta, falando de perfil de reforços, o Fluminense não estar pensando num jogador de meio de campo pro lugar do Ganso, que é uma discussão outra, porque o Ganso, não, com todo respeito, gosto muito do Ganso, não dá mais, tá difícil. É o lance de, em vez de 10, podia ser 3 ou 4, mas esses 3 ou 4, se fosse um 10... A gente precisa de um cara desse. O meia armador é muito raro. O futebol de hoje não fabrica mais meias, mais um meia rascaeta, que pisa na área, quase um atacante, que chuta, finaliza, ou um ponta decisivo, ou até mesmo um camisa 9, que são as prioridades do Fluminense. A gente vê a questão do Vitinho, fica meio assim, porque ele não é o ponta que vai resolver. A gente precisava de, fazendo uma comparação com uns anos atrás, um Roger Guedes da vida, quando voltou pro Brasil, que era um cara que joga pelo lado, chuta e decide jogo. A gente sabe que é caro tudo, mas poxa vida, com
Fluminense não é um clube tão pobre assim, né? A gente e não adianta, você quer um cara de qualidade pra essa posição, ele é caro. Ele não tem jeito. Vai ter que abrir o cofre. Você quer trazer um cara pra repor o Ganso, você vai ter que gastar um dinheiro, porque o Ganso é um cara fora da curva. O Fluminense, exato. Ele investiu no Lescano. Eu acho que esse garoto, se ele for bem trabalhado, como o Fita sempre fala isso aqui, for bem utilizado aos poucos, esse moleque vai dar caldo. Ele é bom jogador. Sim. Tá? Ele até já tem entrado melhor nessas últimas 2 partidas, entrado melhor. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido pra você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!